Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a segunda-feira da quinta semana da Quaresma, e a leitura de hoje, a primeira leitura de hoje, é uma das mais bonitas da Sagrada Escritura. Toda segunda-feira da quinta semana da Quaresma tem esta primeira leitura. E é uma riqueza para nós poder meditar sobre ela. E eu gostaria de, dentre outras possibilidades que a liturgia hoje nos oferece, eu gostaria de ter como ponto-chefe, ponto de desenvolvimento, essa afirmação. O pecado, ele vai entrando discretamente no nosso coração. É verdade que existe a possibilidade de uma pessoa com um ato, uma pessoa com a vida justa, com um ato, ela se colocar totalmente a perder. Existe esta possibilidade. Isto é, uma pessoa que caminhava observando as leis de Deus e, em um ato, ela põe tudo a perder. Mas esta não é a regra geral. O que é que normalmente acontece? O homem, pouco a pouco, vai cedendo pequenas ocasiões ao pecado, vai abrindo brechas ao mundo e às suas seduções, ao diabo e às suas propostas, e pouco a pouco, quando o homem se dar conta, o homem aqui é o ser humano, quando o homem se dar conta, ele já foi enredado, ele já foi amarrado, ele já foi abraçado pelo pecado, pelo mundo, pela carne, pelo diabo e as suas seduções. A primeira leitura de hoje nos dá a ocasião de refletir sobre isso. Diz aqui que existia uma mulher justa, uma mulher santa, Santa Susana, uma mulher temente a Deus, casada com um homem muito rico, Joaquim, e diz que por aquele tempo eles tinham posses e tinham um grande pomar. E naquele tempo, 2 juízes anciãos foram nomeados. Naquele ano, estamos aqui no livro do profeta Daniel, capítulo 13, agora versículo 5º. Naquele ano, tinham sido nomeados juízes 2 anciãos. Eles iriam julgar as questões do povo. Então, imagine, eram anciãos. Normalmente, as pessoas idosas, elas têm uma maior respeitabilidade. E além deles serem idosos, 2 anciãos, eles eram juízes. Então, sem sombra de dúvidas, aos olhos dos homens, pessoas respeitáveis. Só que esses homens eram homens que envelheceram no pecado. Meus irmãos, uma pessoa, se ela não trabalhar a sua alma, se ela não trabalhar a sua vida, quanto mais o tempo passa, pior ela fica. Por quê? Porque ela vai acumulando pecados na sua vida. Ela vai acumulando desregramentos na sua vida. De modo que, se a pessoa não se trabalhar espiritualmente, se ela não se trabalhar na virtude, quanto mais velha, mais pecadora e pior. Então, não tenhamos a ilusão que simplesmente porque você tem 60, 70, 80 anos, você é um bom velhinho, você é uma boa velhinha. Você pode ser o Satanás enrugado, o capeta de cabelo branco. Não tenhamos ilusão. Não tenhamos ilusão. E hoje, a liturgia de hoje é
uma pancada nos anciãos. Tanto a primeira leitura mostra esses dois velhos pervertidos, como no Evangelho diz que diante da mulher pecadora, que todos estavam dispostos a apedrejá-la, quando Jesus disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, todos começaram a sair, a começar pelos mais velhos. Quer dizer, esta consciência dos próprios pecados e das próprias falhas. Pois bem, diz então que esses dois anciãos, eles começaram a observar Susana, a olhar Susana, como ela era bonita. Ora, meus santos, todos nós católicos sabemos que precisamos fugir imediatamente das ocasiões de pecado. Se uma coisa, pessoa ou lugar se tornam ocasião de pecado para mim, quando eu percebo que aquilo é ocasião de pecado, eu devo imediatamente me afastar, cortar aquela situação. Jesus diz: se o teu olho te leva ao pecado, arranca-o. É melhor entrar no céu sem um olho do que com os dois ir para o inferno. Se a tua mão te leva ao pecado, corta-a. É melhor entrar no céu com uma mão apenas do que com as duas ir para o inferno. Jesus, com esta afirmação, com esta metáfora, ele nos ensina que devemos ser decididos na luta contra o pecado. Se você percebeu, meu santo, que uma amizade está ficando por demais colorida, com liberdades muito inadequadas, é melhor você perder aquele amigo, aquela amiga, é melhor você perder aquele namorado, aquela namorada, é melhor você perder algo neste mundo e ganhar tudo do melhor no céu, do que por não querer renunciar a algo neste mundo, perder a felicidade que verdadeiramente importa e que não passa. É isso o que a palavra de Deus nos ensina, é isso o que a igreja nos ensina, é isso que os santos com a sua vida nos ensinam, e é isso, meus santos, o que nós precisamos fazer, pedindo a Deus a graça, o dom da fortaleza, de romper com aquilo que nos afasta de Deus, pedir a Deus o dom do amor, que nós de verdade o amemos acima de todas as coisas, e que não prefiramos nada a Ele, que Ele esteja em primeiro lugar. E eu sei, meus santos, que embora essas palavras sejam bonitas de se dizer, não é fácil de se viver. Precisamos a cada dia pedir a Deus que Ele abra os nossos olhos e que Ele nos mostre de que sem Ele nada é bom e que Ele é o melhor. Então, feliz quem perde algo para não perder Deus. Feliz quem tem a coragem necessária de abandonar tudo para não abandonar Deus, porque o que vale ao homem ganhar tudo e ir para o inferno e perder a sua alma. Esta sabedoria da Sagrada Escritura, essa sabedoria precisa estar encarnada no nosso coração. Por isso, precisamos a cada dia suplicar a nosso Senhor que nos conceda esta sabedoria, porque ela não é natural a nós. Pois bem, voltemos aqui ao texto então. Então diz, versículo 8, que os dois anciãos viam-na todos os dias entrar e passear, e acabaram por se apaixonar por ela. É assim que o pecado entra. A gente vai, pouco a pouco, baixando a guarda. Ora, o que é que esses dois velhos deveriam fazer? Ela é uma mulher casada? Ora, que pensamentos são esses que nós estamos nutrindo no coração? Isso é desregrado? Isso é pecado? E cortar. Pronto. Se você corta o pecado no início, é mais fácil. Não é necessário despender tanta energia espiritual. Mas se você deixa o bicho entrar no seu coração, depois você está tão apegado a ele,
que é verdade, desapegar-se se torna difícil por demais. Pois bem, então os velhos ficaram ali, alimentando aquela paixonite. E diz aqui, versículo 9, ficaram desnorteados, a ponto de desviarem os olhos, para não olharem para o céu, e se esqueceram dos justos julgamentos. Enlouqueceram de tal maneira, foram se apegando de tal maneira ao pecado. Meus santos, eu aqui estou falando do pecado dos velhos aqui de Susana, mas cada um aqui ponha a sua situação concreta, os apegos da sua alma, as situações que foram ocasião de afastamento de Deus e que foram ganhando espaço, cada vez mais espaço na sua vida, no seu coração, e você foi cada vez mais se afastando de Deus, e quanto mais de Deus você foi se afastando, mais capaz você foi se tornando a cometer outros maiores pecados, que você vai se afastando, comete pecados X, aí você se afasta ainda mais, aí se torna capaz de cometer pecados Y, e você se afasta ainda mais, e você vai se tornando capaz de cometer pecados Z, isto é, você vai enlarguecendo, abrindo cada vez mais as portas do seu coração ao pecado, ao mundo, à carne, ao diabo. Então, o que fazer? Retornar ao Senhor, que concede generosamente a sua graça àqueles que a pedem. Nós temos refletido por esses dias esta afirmação: Deus quer nos converter a todos. Deus quer fazer com que aqueles que já o amam, que o amem ainda mais. E Deus quer conceder a graça do amor a quem ainda não o ama. Deus quer conceder o dom da fé, uma fé ainda maior, àqueles que já a têm. E Deus quer conceder o dom da fé àqueles que ainda não têm. Então, pedi e vos será dado. Batei e vos será aberto. Procurai e achareis. Então vamos lá, vamos aproveitar este tempo para suplicar a Deus esta graça. E diz então que eles ficaram à espreita, versículo 15. Assim, os dois estavam à espera de uma ocasião favorável para cometer aquele pecado. Eles premeditaram o pecado. Não foi uma ocasião, que eles foram pegos de surpresa pela tentação. Não, aquilo foi sendo alimentado pouco a pouco no coração daqueles homens, até que houve um dia em que eles se encontraram a ocasião. Cercaram Susana e disseram: se você não se deitar conosco, nós diremos que você se deitou com outro homem. E Susana aqui toma a decisão que todo cristão deveria tomar, isto é, entre pecar, entre ceder ao pecado e ofender a Deus, antes morrer do que pecar. Não é assim que diz São Domingos Sávio? Antes morrer do que pecar. Isto é, repito, meus santos, e nunca é demais repetir, eu não estou falando de uma graça natural, isso é sobrenatural. Nós, pela nossa própria natureza marcada, manchada pelo pecado, nós iremos preferir pecar a morrer. Mas se formos tocados pela graça, preferiremos morrer a pecar. Então precisamos rezar, suplicar, porque esta graça que Deus concedeu a Susana, esta graça que Deus concedeu a... Perdi o nome do santo aqui, onde acabei de dizer agora. São Domingos Sávio. Esta graça que Deus concedeu a todos os santos, Deus quer conceder a nós. Desde que nós nos coloquemos na escola de Deus, na escola da Virgem Santíssima, na escola do Espírito Santo, que nós nos deixemos guiar pelo Espírito Santo. Então, Susana diz: eu não vou ceder, eu serei fiel a Deus. Ela começou a gritar,
Os velhos começaram a gritar também, ela gritando contra os velhos e os velhos gritando na mentira. Abrem os portões do pomar e vocês podem imaginar a cena. Quem é que iria acreditar em Susana? A conversa dos velhos, era crível. Eles disseram, ela estava com um homem aí dentro. Nós vimos, estamos denunciando. Eles eram juízes da cidade. Eles eram anciãos respeitados. E nós, infelizmente, somos mais dados a crer no mal do que no bem. Se alguém chegar e disser, olha, fulano de tal fez isso, isso e isso, forem coisas erradas, a gente imediatamente acredita. Nossa! Mas se alguém disser, olha, fulano de tal estava fazendo isso, isso e isso, se for virtude, será? Quando é algo de mal, a gente imediatamente acredita. Infelizmente, nós somos inclinados a isso. E assim aconteceu. Diz aqui que as pessoas acreditaram naquilo que os anciãos disseram. E Susana, entre lágrimas, olhou para o céu, porque o seu coração confiava no Senhor. Entretanto, os anciãos estavam ali e deram o depoimento deles, dizendo que ela mandou as empregadas embora, o homem entrou, ela se deitou com ele, e eles viram. A Assembleia 41, Daniel, capítulo 13, versículo 41, a Assembleia, o povo, acreditou nos anciãos, porque eles eram anciãos do povo e juízes. Versículo 41, o povo acreditou nos anciãos, o povo não acreditou em Susana, embora eles não tivessem motivo para acreditar, porque Susana era uma mulher justa, era uma mulher piedosa, era uma mulher de oração, era uma mulher honesta, mas o povo acreditou, e diz que Susana, chorando, disse em voz alta, ó Deus eterno, que conheces as coisas escondidas, e sabes tudo de antemão, antes que aconteça, tu sabes que é falso o testemunho que eles levantaram contra mim, eu estou condenada a morrer, porque nada fiz do que estes maldosamente inventaram a meu respeito, e o Senhor escutou a sua voz. Susana, meus santos, é uma figura de Jesus. Nós vimos na semana passada aquele justo do livro da sabedoria, que era uma figura de Jesus, o justo perseguido por causa da sua justiça. Nós vimos na semana passada Jeremias, também perseguido e odiado, que era uma figura de Jesus. Nós conhecemos, por exemplo, Isaque subindo o morro, o monte, carregando a madeira para o sacrifício. Isaque era figura de Jesus, mas todos eles foram poupados. Nós vemos aqui Susana, que é figura de Jesus, Jesus que foi caluniado. Ele disse que destruiria o templo. Ele faz isso por Belzebu. Mas Deus que poupou Susana, graças a Deus, louvado seja Deus, Deus não se poupou a si mesmo, entregando-se à morte e morte de cruz para a nossa salvação. Então Susana aqui é uma figura imperfeita, porque Jesus é a realização perfeita do justo injustamente condenado pelos nossos pecados. Então Deus levanta o espírito de Daniel, o espírito em Daniel, um jovem. Deus concede a ele o dom da profecia, coisa rara. A profecia não era dada aos jovens. Os jovens tinham sonhos. Os anciãos é que profetizavam. É tanto que diz aqui, muito bem, fala tu então, quando diz aqui no versículo 45, enquanto levavam Susana para execução, Deus levantou o espírito de um adolescente de nome Daniel, e ele gritou, eu sou inocente do sangue desta mulher. E os outros anciãos disseram, senta-te
outros anciãos, não aqueles dois. Versículo 50, senta-te no meio de nós e dá-nos o teu parecer, pois Deus deu a ti a honra da velhice, que é o dom da profecia. E ele diz assim, manda separar os dois, Daniel, manda separar os dois, manda aquele velho para cá e aquele velho para lá. E eu vou interrogar aquele velho sem que aquele outro escute. E pergunta, debaixo de que árvore, se tu viste, debaixo de que árvore viste os dois? E um disse, debaixo da aroeira. Foi para o outro. E disse, e tu, se viste, onde viste os dois deitados? Debaixo de que árvore? Debaixo de uma azinheira. E ele mostra aqui a mentira dos dois. E é interessante a palavra que Daniel usa quando diz velho encarquilhado no mal. Envelhecido, enrugado, amarrado, amarrotado, vincado, franzido, isto é, velho marcado no mal, velho ruim, tu estás mentindo e Deus vai rachar-te ao meio pela tua maldade. Quer dizer, velho que envelheceu no pecado. Meus santos, isso que se aplica a esses dois, que Deus nos livre, que se aplique também a nós. Isso é, esse tempo de provação pelo qual estamos passando, é um tempo de nós refletirmos sobre a nossa vida, de nós pensarmos como temos vivido, para que quando tudo isso passar, nós tenhamos já começado uma postura diferente na nossa vida. Por isso que eu repito, é um tempo de graça para todos nós. É um tempo de graça para o mundo inteiro, de repensar as suas atitudes, de repensar os seus pecados, de tomar uma nova postura, de começar um novo modo de vida, de romper com aqueles pecados que de alguma maneira você tem alimentado, porque não sejamos ingênuos. Não é que agora, nesse período de quarentena, em que as pessoas estão em casa, que elas estão necessariamente rezando mais, que elas estão necessariamente mais piedosas, que elas estão necessariamente mais arrependidas dos seus pecados. Não! Muitos, não são poucos, estão mais dados à preguiça, estão mais dados, mais entregues à impaciência, estão mais dados à pornografia, à masturbação. Por quê? Porque não querem se desligar dos vícios de antigamente, não querem se desligar e romper com os pecados de outrora, querem envelhecer, querem ser encarquilhados no mal, incrustados, engastados, enraizados, com os pés fincados no pecado. Não pensemos que e aqui eu estou me referindo aos católicos, tá? Aqui eu estou me referindo explicitamente aos católicos batizados. Estes católicos não estão necessariamente mais piedosos, isto é, não estão aprendendo com a repreensão de Deus, não estão aprendendo na sua situação de pecado. Então vamos voltar. Aí você ouve essa palavra, você se desespera? Não, porque embora você seja um pecador desgraçado, Deus ama você. Dobre os seus joelhos, suplica a misericórdia de Deus, peça ao nosso Senhor que se compadeça de você e lhe dê a força de que você necessita. Deus quer dar, mas o meio que Deus estabeleceu para nos dar as graças é a oração. Então peça, meu Deus, por misericórdia, por bondade, Senhor. Eu sei que eu não mereço, mas por bondade, concede-me a graça da libertação dos meus pecados. Concede-me a graça, Senhor, de aproveitar este tempo que estamos vivendo, para que eu pense no meu fim, para que eu me recorde que a vida neste mundo não é para sempre, é passageira, para que eu me empenhe a passar pela porta estreita que leva à salvação. Então isso é importante. Ao mesmo tempo, é importante, meus santos, no aspecto social familiar.
É um tempo também, não apenas, sim, também, principalmente, sem dúvida, mas não apenas de oração. É um tempo também de conviver com a família. Se você fica pregado, grudado, colado no celular, no tablet, no computador, na Smart TV, isso não será caminho de melhoria, de crescimento também dos laços familiares. Então é tempo de viver em família, de conversar mais, de estar mais presente, de conviver, de brincar, dos pais brincarem com os filhos, de modo que quando isso passar, os filhos vão dizer: nossa, no ano de 2020, houve uma epidemia, uma pandemia, uma peste. Foi um período tão difícil, mas ao mesmo tempo foi um período tão bom, porque nós tínhamos os nossos pais mais presentes. Nós brincávamos, nós conversávamos, nós rezávamos juntos. Os meus pais me ensinaram as primeiras orações. Os meus pais me ensinaram os mandamentos. Os meus pais me ensinaram os sacramentos. Ah, eu não sei, então vai estudar, neguinho. Vai estudar os mandamentos, vai estudar os sacramentos, vai estudar as orações e vai ensinar os seus filhos. Vai estudar. Olha aí, vai ser bom para você também, que quem ensina aprende 2 vezes. Então é um tempo também de crescimento dos laços, de brincar, de encontrar brincadeiras para se fazer em casa. Quando eu sei que a homilia está grande, mas a culpa é da leitura que foi cumprida, né? A homilia é normal, já estou terminando. Quando eu era criança, nós brincávamos, tínhamos uma brincadeira, assim, cada um pegava um papel, e a gente colocava, sei lá, nome de carro, cor, nome, cidade, país. Aí escolhi uma letra, O. Então tem que encontrar carro com O, nome com O, cor com O, cidade com O, país com O. Era ótimo, nós passávamos grande parte da noite, e eu, virtuoso, querendo enrolar, que não vinha O, carro com O, não me vinha cabeça, exemplo, né? Eu sei lá qual era a letra, um carro com O, eu não me lembrava de Opala. Eu também não me lembrava de Overland, que é o nome de um carro também, né? Eu não me lembrava, então, sei lá, Osrock, eu criava, né? Então, e eu dizia, isso é um carro, então, não, enrolão, trapaceiro, não é carro coisíssima nenhuma. E nós ríamos tanto, quer dizer, precisa ter criatividade para fazer desse tempo, que é um tempo chatinho, um tempo também de crescermos de laços familiares. Então vamos lá, meus santos, pedir a Deus, o Espírito Santo, que Ele seja derramado sobre nós, dando-nos sabedoria, dando-nos amor a Deus, dando-nos criatividade, dando-nos capacidade de amar uns aos outros, para que isto, que para o mundo pode ser uma desgraça, se transforme para nós numa grande fonte de graça, santidade e alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.